Estimados irmãos e irmãs, aqui nós estamos pela graça do nosso Deus, com as bênçãos gloriosas do nosso querido Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e também do Santo Irmão Aldo. Com esta alegria em nossa alma, nós vamos iniciar a nossa reunião desta manhã e eu então cumprimento a todos, desejando que a paz de Jesus ela continue, permaneça com todos que na sinceridade do seu coração aqui chegaram para participar de mais esta reunião. Que todos sejam bem-vindos. Agora todos em pé e nós vamos então fazer a oração. Peço a gentileza de todos para que curvem as suas cabeças, fechem os seus olhos e em silêncio eu vou orar. Amantíssimo Deus, nosso glorioso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Deus, e muito te agradecemos pela grandeza do teu amor, da tua compaixão e misericórdia em nos contemplar do teu trono de graça, porque nós somos teus filhos, fomos resgatados pela graça de Jesus, nosso Senhor, e aqui estamos nesta Santa Igreja Apostólica, como uma parte do teu povo. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, nós adoramos ao teu Divino Espírito Santo, ao nosso querido Jesus, à Virgem Maria Santíssima, nossa Santa Mãe, à Santa Vó Rosa, o Consolador, ao nosso Santo Irmão Aldo e a todo o poder celestial. Aqui estamos, ó Deus, na condição de teus filhos, e queremos pedir a vossa bênção, a bênção para todos os atos desta reunião, desde aquele mais simples até aquele que se reveste de maior nobreza, de importância maior. Que a vossa bênção nos acompanhe, que a virtude do Espírito Santo seja derramada sobre os nossos irmãos do coral, sobre os músicos, os coristas, e que o cantar dos nossos irmãos traga alegria, paz para o nosso espírito, refrigério para a nossa alma, porque este é o objetivo da música, e os louvores possam chegar ao vosso trono de graça e de luz. Santa Vó Rosa, querido e Santo Irmão Aldo, nos ajudem também para transmitirmos as mensagens que estão no boletim desta semana e que possamos fazê-lo com transparência, objetividade, sinceridade e amor aos nossos irmãos aqui presentes. Assim eu entrego tudo em vossas santíssimas e benditas mãos, declarando esta reunião iniciada. Amém. Cantemos o hino de número 1, Igreja Forte. Todos podem se assentar e com a mesma alegria nós vamos dar sequência a esta parte de louvores através dos corinhos. Meu ministério número 68. Amen.
Muito bem, irmãos, nós daremos continuidade à nossa reunião desta manhã e cremos de todo o nosso coração por tudo aquilo que o nosso irmão Aldo e a Santa Vó Rosa nos ensinaram, que estando aqui, nós estamos na casa de Deus, na casa do Senhor. Então, irmãos, a reverência, o amor, a sinceridade, a fraternidade tem que fazer parte das nossas reuniões para o nosso bem, para a nossa felicidade e para que Deus abra as janelas dos céus e nos derrame bênçãos em quantidade. Vamos ouvir pelo coral este hino que tem este título, né? Sublime Reverência. Irmãos, se a humanidade, meditasse um pouco, na grandeza do amor de Deus, o mundo seria bem melhor.
A gente está vendo, né, que acontece no mundo ao nosso derredor, exatamente porque as pessoas têm se distanciado de Deus, não compreendendo o seu amor, a sua infinita misericórdia. Mas aqui está o povo de Jesus, está a Igreja do Santo Consolador, e aonde também nós temos profeta de Deus, Santo Irmão Aldo, que nos deixou um grande legado, principalmente em relação ao amor de Deus. Então, irmãos, isso para nós é gratificante, é uma coisa interessante, importante demais. E um hino como esse que o coral cantou, irmãos, ele mexe com a nossa alma e nos motiva a seguirmos em frente nesta caminhada, lutando e batalhando pela nossa salvação e pela salvação do nosso próximo. Próximo hino que o coral vai apresentar tem tudo a ver também, irmãos, com tudo isso que eu falei antes. No amor de Deus, número 283.
os irmãos que nós temos tudo à nossa disposição. A graça dos céus é tudo para nós, né, irmãos? Imagina as condições em que está o mundo atualmente. Quanto sofrimento, quanta tristeza, quanta angústia, quanta tribulação. Mas o povo de Jesus, as pessoas de bem, de um bom coração, que estão conosco neste caminho, têm à sua disposição o poder de Deus para te confortar, te consolar, te ajudar nos momentos, principalmente, que as lutas às vezes aparecem, mas o Filho de Deus vai sempre superando, porque Deus, o nosso Pai, Ele olha os seus filhos e atende os nossos clamores. Mas são milhões de pessoas ainda distantes dele, Deus. Por isso nós temos que continuar a nossa caminhada e trabalhar em prol do reino dos céus, inclusive também dando a nossa parcela material, a contribuição, os donativos, as ofertas normais, especiais, os nossos dízimos, para ajudar nesta obra gloriosa de redenção e de salvação. Vou ler para os irmãos a mensagem que está no boletim de ontem, dia 13 de agosto. Estimados irmãos, a Santa Vó Rosa, Santo Irmão Maldo, nós da direção da igreja e os apostólicos que amam a nossa igreja, temos a esperança de que neste Dia dos Pais, que se aproxima, hoje, portanto, haja um comprometimento especial de cada um de nós, como filhos, para com Deus e com o Santo Irmão Maldo, apresentando-lhes uma oferta especial que represente o nosso amor e o nosso reconhecimento a esta igreja, pois foi este caminho que nos aproximou do nosso Criador. Esperamos conseguir os recursos financeiros para saudarmos os compromissos assumidos e darmos mais um passo importante na obra da Igreja Apostólica. Muito embora atravessamos uma situação difícil em relação à economia mundial, e nosso país sofre igualmente as consequências com a elevação de preços em todos os sentidos. Na obra da igreja, o aumento impactou diretamente no custo das viagens dos pastores, elevação no valor dos aluguéis e principalmente no custo das obras de reformas e construções. Pedimos a colaboração efetiva de todos os irmãos. Estamos iniciando um novo mês e apelamos ao bondoso coração de todos os irmãos para que façam a sua parte, reconhecidos e que a igreja está precisando muito do seu apoio e do seu esforço na parte financeira pela obra que estamos realizando. Somos parte integrante do corpo de Cristo, que é esta Igreja Apostólica. Portanto, vamos valorizar a missão que recebemos de Deus, nosso Pai, para nossos dias nesta terra. Todos os apostólicos precisam ser unidos, como se fosse uma só pessoa, com os mesmos interesses, especialmente em relação aos trabalhos e compromissos da igreja. Há uma frase muito conhecida e que deve ser uma realidade em nossa igreja: um por todos e todos por um. Ou seja, em um só Espírito com Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Maldo, lutando por todos os apostólicos, em uma união perfeita e todos lutando pelo bem da igreja, para que os planos do nosso Deus e Pai sejam realizados e cumpridos com todo amor e dedicação. Façam suas ofertas especiais com esse espírito de união e boa vontade. Nós, da direção da igreja, temos a confiança que todos os nossos irmãos e irmãs farão este esforço tão necessário para o crescimento e ampliação da obra apostólica. Em nome desses santos poderosos que nos querem ver unidos, agradecemos a todos os que fizerem este esforço para ajudar nossa igreja a cumprir e honrar seus compromissos. Finaliza o apelo,
recebam o nosso abraço fraternal e que todos sejam muito felizes e abençoados por Deus nosso Pai, Jesus nosso Senhor, pela Mãe Virgem Maria Santíssima, pela Santa Avó Rosa e por nosso Santo Irmão Maldo, para sermos vitoriosos neste caminho que nos conduz para os céus. Está aí, portanto, o apelo desta semana, direcionado ao coração de todos os nossos irmãos e irmãs. Cabe a cada um dos nossos irmãos, a nós todos, na verdade, então estendermos a nossa mão, fazermos a nossa parte e cumprirmos com este dever sagrado. Vamos orar, consagrando as contribuições. Santa Avó Rosa, querido e Santo Irmão Maldo, a Igreja precisa sim do apoio de todos nós, e é por isso que transmitimos este apelo ao coração dos nossos irmãos e irmãs que aqui se congregam. Agora, suplico a vossa bênção em favor do lar de cada um, da sua família, do seu trabalho e dos seus negócios lícitos e honestos. Que estas ofertas, elas possam ser consagradas para a continuidade desta obra redentora e que muitas outras almas sejam alcançadas através da nossa contribuição. Amém. Muito obrigado a todos pela sua generosidade. Nós temos aqui alguns avisos, eu deixei de ler ontem porque era uma festa, né, e programa bastante longo, mas hoje eu vou ler para o conhecimento de todos. Página do Facebook. Informamos mais uma vez a todos os nossos irmãos que a página Igreja Apostólica Suzano São Paulo, criada no Facebook, não possui nenhuma relação com a Igreja Apostólica e foi criada e vem sendo mantida sem qualquer anuência, ou seja, o consentimento do Conselho Deliberativo. As publicações lançadas nesta página denigrem injustamente a honra da Igreja Apostólica e a honra, a dignidade e a reputação dos membros do Conselho Deliberativo. Tais publicações também ofendem a honra, a dignidade e a reputação dos membros do Ministério Apostólico e dos demais membros da nossa Igreja. Aí nós temos uma nota a seguir sobre o sacramento do batismo, que já foi marcado, conforme é do conhecimento de todos. Avisamos a todos os nossos irmãos que teremos a realização do santo batismo em nossa sede no dia 3 de setembro. Chegada dos irmãos que forem se hospedar em nossa sede será no dia 31 de agosto, quando teremos a festa de aniversário do Santo Irmão Maldo. Informamos ainda que teremos limitação de lugares disponíveis nos alojamentos. Portanto, pedimos aos irmãos interessados, principalmente os que irão se batizar, que já procurem dar o seu nome aos responsáveis de viagem em sua congregação, preenchendo também a sua ficha de batismo. Os responsáveis de viagem devem manter contato com o setor responsável em nossa sede, informando o número de candidatos e a quantidade de acompanhantes. O batismo é realizado para todos os irmãos a partir de 12 anos de idade, desde que estejam em conformidade com a nossa doutrina e disciplina apostólica, e sejam opção pessoal de seguir a Igreja Apostólica. Os irmãos que vierem para ficar hospedados em nossa sede deverão trazer sua carteira de vacinação, inclusive com um comprovante de vacinação da Covid-19. A programação dessa semana festiva será a seguinte: dia 31 de agosto, chegada dos irmãos e reunião com início às 19 horas em comemoração ao aniversário de nascimento do Santo Irmão Maldo. No dia 1º de setembro, reunião de oração. No dia 2, reunião e aula aos obreiros. Dia 3, realização do batismo, sendo batizados pela manhã os irmãos e à tarde as irmãs. À noite teremos uma reunião especial pela vitória do Santo Batismo. Dia 4 de setembro, realização da Santa Comunhão, com início às 16 horas. E logo após o sacramento e o embarque dos irmãos que vieram do interior e de outros estados
em regresso às suas cidades de origens. Eventos e reuniões especiais nas congregações. Avisamos mais uma vez que somente poderão ser realizados reuniões especiais ou qualquer tipo de evento, mediante autorização por escrito do Conselho. Os pedidos ou solicitações devem ser enviados com antecedência mínima de 30 dias ao Conselho pelo e-mail ou pela ouvidoria. Iniciativas próprias de eventos ou reuniões especiais serão analisadas pelo Conselho e aplicadas as devidas responsabilidades. Muito bem, agora nós vamos ouvir um hino tocado pelos instrumentos. A Santidade de Deus é o título do hino.
Agora nós vamos ouvir o hino intitulado Orando a Deus. Neste momento, meu pensamento atravessa o universo e pela fé chego ao trono do meu Pai bendito, meu Criador. Venho suplicar ao Senhor um pouco mais da tua santa unção, buscar forças para o meu coração.
Então, irmãos, a mensagem contida neste hino é uma mensagem profunda, né? Se meditarmos e refletirmos sobre as palavras que são ditas, faladas em cântico e melodia. Então, irmãos, é interessante refletir, pensar bem, e principalmente nos dias em que nós estamos. É preciso, então, irmãos, ter muito amor no coração. É preciso verdadeiramente, irmãos, amarmos o nosso próximo, como se deve amar. Porque no mundo as coisas vão de mal para pior, exatamente pela falta de amor. Amor ao próximo. Está muito triste, né, a situação do mundo. É um quadro que, aliás, eu tenho falado com as minhas palavras. Na minha idade, na idade de muitos irmãos aqui, nós ainda não tínhamos visto na história de toda a humanidade, isso nesse presente século. Então, a gente não está, né, sendo pessimista, não. É que é uma realidade. Os homens, as pessoas cultas, inteligentes, responsáveis, dirigentes pelas nações, estão, né, contemplando isto e analisando profundamente, e muita gente preocupada, né, com o que será o mundo no dia de amanhã, que tem muitas coisas que são imprevisíveis. Quando a gente menos espera, já aconteceu, pela falta do verdadeiro amor. Sim, irmãos, com toda certeza. É um amor, essa palavra tão pequena, mas que ela tem um grande efeito, principalmente na vida do verdadeiro cristão. Porque quem está longe de Deus não tira nem tempo para meditar nisso. E aí é por isso que nós vemos as coisas acontecerem. Muito sofrimento, muita angústia, né? E muita tribulação, aliás, como Jesus previu. Jesus foi o maior profeta de toda a história da humanidade. Então, nas suas palavras, está lá no Novo Testamento, que ele selou com o seu próprio sangue. Jesus previu aonde chegaria o mundo. E é o período em que nós estamos vivendo. Aí é só lembrar rapidamente, né, o que o bispo, né, quantos anos atrás ele fez essa afirmação? Irmãos, vai chegar o período em que salve-se quem puder. Imagine os irmãos, né? Isso é uma realidade. Então, todo cuidado é pouco e o amor, ele precisa, então, irmãos, fazer parte das nossas virtudes, das nossas qualidades, para podermos superar e vencer nesta jornada para os céus. Quero avisar que nós teremos ensaio hoje para o coro e a orquestra. Então, todos os nossos irmãos coristas ficam avisados de que haverá ensaio. Eu vou ler a homenagem aos pais sem fazer nenhum comentário. Nós tivemos a festa ontem, mas para os irmãos que não estavam presentes, então aqui a homenagem aos pais. Hoje comemoramos o Dia dos Pais. Eu estou mudando o verbo aqui, né? Porque nós estamos no dia 14 de agosto. Prestamos homenagem a Deus, nosso Pai, que nos fez a sua imagem e semelhança. E, movido pelo seu infinito amor e misericórdia, tudo tem feito para salvar e levar aos céus os bons e humildes de coração. Também homenageamos o santo primaz irmão Maldo, que é um pai para todos nós, pois cumpriu nesta igreja a missão especial de guardar e amparar a família apostólica, guiando a todos no caminho do bem e da verdade. Também estão sendo homenageados todos os pais que cumprem a sagrada missão de zelar da sua família e de seus filhos com todo amor e carinho. Prezados pais,
Sejam em tudo um exemplo de amor, bondade e justiça ao educarem seus filhos, amáveis com os mesmos e com sua esposa, tratando-os com carinho, justiça e promovendo a paz e a união de sua família. Sigam o exemplo de Deus Pai, que usa de amor, misericórdia e compaixão para com toda a humanidade, como ensinou São Paulo em carta aos Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ensine os seus filhos a amar a Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, ao Santo Hermomaldo e aos santos de Deus. A formação moral, espiritual e religiosa dos filhos é de grande valor para a obra da Igreja e para a união da família. A doutrina e a disciplina de nossa Igreja, legadas por Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Hermomaldo, constituem um modelo perfeito de conduta e de fé para formar um verdadeiro Filho de Deus. Ambas são luz para nos guiar neste mundo, assim sendo, pais apostólicos. Ensine os seus filhos a viverem nesta luz com perfeita honestidade, honradez e obediência. Clamem a Deus e aos seus santos por paciência, perseverança e mesmo com sacrifício. Cumpram com amor este grande dever de ser pai. Aos filhos recomendamos que amem, respeitem, obedeçam e sejam unidos aos seus pais. Isto é o mandamento de Deus e do Consolador. Honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Honrar significa reconhecer a dignidade, portanto, amando-os, sendo em tudo obedientes, seguindo seus conselhos e exemplos. Assim fazendo, serão bem-sucedidos em sua vida e terão um futuro abençoado e próspero. Nunca desampare seus pais, falando agora aos filhos. Saibam reconhecer o seu valor e promova a verdadeira alegria de uma família. Enviamos a todos os pais um forte abraço fraternal nesse dia especial e rogamos a Santa Avó Rosa, a Santíssima Virgem Maria, ao Senhor Jesus e ao Santo Primaz Hermomaldo que lhes abençoe, proporcionando alento, saúde, paz e alegria para cumprirem sua missão. Recebam de seus filhos e de sua esposa o amor e carinho pelo significado desta data para toda a família. Feliz Dia dos Pais. Então, os nossos cumprimentos também a todos os nossos irmãos, pais aqui presentes, O abraço do nosso querido Santo Hermomaldo, a bênção da Santa Avó Rosa e da Virgem Maria, pela passagem do seu dia, Esta comemoração que nós tivemos aqui ontem, com uma festa muito linda, através dos hinos que foram apresentados pelo coral. Agora nós temos uma mensagem falando sobre o aniversário de nascimento do Santo Hermomaldo e o valor do seu ministério para esta igreja. O aniversário será no final do mês. A comemoração do aniversário de nascimento do Santo Profeta e Primaz Hermomaldo é no dia 31 de agosto, com muita gratidão aos céus pela vida preciosa desse servo de Deus. Enquanto esteve entre nós durante 44 anos, Santo Hermomaldo foi um digno exemplo de vida para todo o nosso povo, inclusive como servo de Deus fiel, consagrado, santificado e em tudo obediente a Jesus nosso Senhor e a Santa Avó Rosa. Comemorar é dar valor e expressar reconhecimento pelo trabalho incansável que o Santo Primaz e Profeta realizou entre nós durante o seu ministério na terra e pelo progresso que a Igreja alcançou durante o seu governo, tanto no sentido espiritual como material, também pelo trabalho que ele realizou em espírito para manter esta Igreja ligada aos céus e ao poder celestial. Por muitas vezes, a semelhança do que acontecia com a Santa Avó Rosa, enquanto ainda estava entre nós exercendo o seu ministério, o seu espírito era levado aos céus por Jesus e levado na presença de Deus. Também o nosso Hermomaldo, enquanto estava entre nós no seu corpo, seu espírito era levado por nossa Santa Avó Rosa em espírito aos céus e levado na presença de Deus, o Pai, a fim de receber as orientações divinas em relação ao trabalho da Igreja na terra,
quanto à santificação do seu povo, também para salvar e para realizar curas, inclusive para ser orientado como conduzir e livrar a nossa igreja do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. Então a Santa Avó partiu, em 1970, ela foi levada aos céus, colocada à destra de Deus, o nosso Pai, de Jesus e do Divino Espírito Santo, coroada como Espírito Consolador. Só que antes, é uma expressão que a gente vai usar, singular, ela passou o bastão, ou em outras palavras, ela deu ao nosso irmão Aldo, legou a ele as virtudes, as qualidades que ele já tinha no seu espírito e que foram aperfeiçoadas para representá-la entre nós durante aqueles 44 anos. Imagine os irmãos, o que é a história da nossa igreja. É uma história bonita. Pensa o que é mais de 40 anos que o irmão Aldo esteve conosco, fazendo a sua parte, conduzindo essa Santa Igreja de maneira criteriosa, sábia, prudente, porque o irmão Aldo era sereno, era tranquilo, ele era positivo. O irmão Aldo, sim, como a Santa Avó, ele falava também as coisas nas horas necessárias, mas só que ele conhecia o coração de toda a igreja, de todos nós. Mas é que fez parte dos seus dons, das suas qualidades, por isso a Santa Avó passou para ele a responsabilidade de conduzir a igreja. E ele fez com muita propriedade, com muita sinceridade e com muita dignidade. Por isso ele merece nosso respeito, nossa consideração. Ele é adorado por nós, é o profeta de Deus e é um santo poderoso que muito nos tem ajudado nesta grande caminhada. O que cada apostólico deve ter em seu coração e em sua mente é que a missão e o ministério que o santo irmão Aldo, o santo primaz, realizou entre nós, foram e serão a garantia da vitória da igreja e de cada um de nós apostólicos. Isto porque, se a igreja não se mantiver ligada ao Espírito de Deus, a Santa Avó Rosa, Jesus Nosso Senhor, a Maria Santíssima e ao santo irmão Aldo, perderá tudo o que alcançou. Assim sendo, devemos ser a cada dia muito consagrados e santificados para a garantia da nossa vitória. Este ensino foi publicado em um dos boletins internos de nossa igreja, ocasião em que o santo irmão Aldo confirmou este esclarecimento sobre a glória de ser levado diante do trono, para receber orientações e como proceder com o governo da igreja, para que ela fosse livre do pecado, do mundanismo e dos erros doutrinários. Também naquele boletim mostrou o que aconteceu com o povo do profeta Moisés e o povo dos demais profetas do passado, visto que as pessoas que formavam aqueles povos não se mantiveram fiéis aos ensinos dos profetas enviados pelo Senhor. Tornaram-se desobedientes, deram lugar ao pecado e aos erros, e em consequência, grande foi a ruína daqueles povos, pois perderam toda a proteção divina, foram desligados da preciosa fonte da vida e levados como escravos para outras nações da terra. Sofreram fome, pestes, doenças, angústias e todo tipo de sofrimentos, sem jamais conseguir se levantar como verdadeiro povo de Deus. Isto está nas Sagradas Escrituras, é uma grande realidade e que nós acompanhamos através dos séculos, que é na história das Sagradas Escrituras. Isso não pode acontecer com a nossa igreja, pois ela veio dos céus para vencer em tudo e para ser fiel a Deus Pai, ao seu Filho Jesus, ao Consolador e ao Santo Irmão Aldo. No entanto, se nos mantivermos sempre fiéis a esses santos, seremos vitoriosos. Quando for da vontade do Pai, alcançaremos a coroa de glória e a vida eterna. E, por fim, seremos para todos sempre a igreja vencedora. Para que cada apostólico e apostólica demonstrem realmente o seu amor, o seu louvor e a sua gratidão ao Santo Irmão Aldo no dia do aniversário do seu nascimento, deve a cada dia ser muito fiel,
amar a sua igreja, se esforçar para comparecer às reuniões, a fim de ouvir os sábios conselhos publicados nos boletins internos desta igreja. Devem obedecer às orientações que ele nos deixou, com firme propósito de colaborar com ele, com a Santa Avó Rosa, com Jesus nosso Senhor e com a direção atual da igreja. Em um dos boletins internos de nossa igreja, que antecedia o seu aniversário, este foi o recado que o Santo Irmão Maldo enviou à igreja. Eu, Irmão Maldo, espero que neste meu aniversário, todos meditem no valor do meu ministério, no meu trabalho em favor de cada apostólico e da igreja, procurando a cada dia serem mais unidos, mais amorosos, mais conscientes do seu dever de filho de Deus, procurando ajudar o seu irmão, sempre com boa vontade, sem contendas, mas em uma perfeita união, na igreja e nos lares, e também no desejo de servir a nossa igreja com mais amor, santidade e consagração. Então, notem os prezados irmãos que o ministério do nosso querido irmão Maldo foi, é e será sempre um ministério lindo, perfeito e maravilhoso. Mas o que ele nos deixou, então, irmãos, há momentos, eu já falei uma vez, vou falar aqui, não é pecado ter saudades da presença física do nosso irmão Maldo na igreja, não. Não é pecado isso, porque é gostoso. Lembrar a maneira como ele nos tratava, como ele lidava com as questões da igreja, resolvia a imensidão de problemas que às vezes chegava para ele, mas tudo porque ele, então, possuiu e possui todas as qualidades divinas de um profeta realmente ungido por Deus. Por isso, quando ele falava a nós, ele não nos via só aparentemente, a aparência externa. O irmão Maldo, ele via também o nosso coração, ele via a nossa alma, inclusive sabia da nossa carência e das nossas necessidades. Por isso o seu ministério, então, irmãos, é um ministério realmente importante e que ele continua a exercer nos céus, e inclusive acompanhando os nossos passos aqui na terra, monitorando a nossa trajetória, a maneira como nós cremos e entendemos o ministério dele, como nós, então, irmãos, compreendemos a grandeza da missão dele entre nós durante aqueles 44 anos. Então, tudo isso é muito interessante lembrar, para que no dia do aniversário do irmão Maldo, todos os nossos louvores possam chegar à presença dele, a presença do Pai, a presença de Jesus, da Virgem Maria e da Santa Avó Rosa. E o irmão Maldo vai receber, então, o louvor de toda a nossa igreja, de todos os nossos irmãos apostólicos, pela comemoração de mais uma data natalícia do seu nascimento, né, que ficou na história da humanidade. Desde criancinha, ele já nasceu consagrado a Deus. Ali já estava distinguida uma pessoa que seria predestinada para cumprir uma grande missão aqui na terra. Uma missão que, então, irmãos, se consolidou, sacramentou, através dos anos que nós acompanhamos no lidar do nosso irmão Maldo com a igreja, na resolução, todos os problemas, como ele administrava a igreja materialmente e também espiritualmente falando. Isso é interessante lembrar. Então, irmãos, ele conhecia o íntimo da nossa alma, assim como a Santa Avó conhecia. Que Jesus também, né? Ele conhecia o espírito das pessoas. Quando ele falava com alguém, Jesus, ele estava vendo o coração da pessoa. Ele estava vendo aquilo que passava no íntimo da alma da pessoa. Que é no caso que foi como Maria Madalena. Ela se transformou ao crer, aceitar a Jesus, e de uma condição ridícula, de uma mulher pecadora, ela se tornou numa fiel cristã, uma seguidora dos passos de Jesus, e alcançou o reino dos céus e a eternidade. Isso é um exemplo que eu estou dando, ficou na história, né? Está registrado nas Sagradas Escrituras, porque Jesus conheceu o coração dela. Quando os fariseus, né,
questionaram e queriam atirar pedras nela, né? E ficou falando, cobrando de Jesus, ela é uma pecadora. E aí Jesus, quietinho, cabeça baixa, ali escrevendo no chão, na areia, né? Aí como eles insistiram, ele levantou os olhos, a sua cabeça, e respondeu com poucas palavras: pois bem, aquele que tiver sem pecado nenhum, atire a primeira pedra. E aqueles fariseus saíram caladinhos, silenciosos, e foram embora. Aí Jesus disse para ela: e aí, ninguém te condenou? Ela: não, Senhor, pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E Madalena realmente ela sofreu a grande transformação, passou pela grande transformação, que também ela foi humilde, creu em Jesus, aceitou o seu evangelho, a sua pregação, a sua mensagem, e então, irmãos, uma santa lá no reino dos céus. Ela tem lá o seu lugarzinho, não sabemos aonde, mas ela foi salva porque ela muito colaborou com Jesus, depois como uma fiel seguidora dele. Aqui vamos seguir a mensagem, aonde eu parei aqui. Isso aí. Então, essa mensagem é sobre o ministério do Romualdo, que a gente está dando esta conotação, né? Acrescentando essas palavras, para ajudar os irmãos a se prepararem para o dia 31 de agosto, na data mais próxima, em que será comemorado nas congregações o seu aniversário. Aí a terceira mensagem é falando sobre a celebração da Assunção da bendita Mãe Maria Santíssima. Esta data é amanhã, 15 de agosto. Em algumas congregações vai ter a comemoração, inclusive na nossa sede. A bendita Mãe de Jesus e Mãe dos Filhos de Deus, Virgem Maria Santíssima, foi levada aos céus e sem passar pela morte do seu santo corpo. E na glória celeste reina ao lado do seu Filho Jesus, como Mãe e Rainha gloriosa, para toda a eternidade. O sagrado ministério de Mãe de Deus e Mãe dos Filhos de Deus. É um privilégio que ela teve. Imagina o tamanho, né? A extensão da missão que a Virgem Maria realizou aqui na Terra, de ser a mãe do Filho de Deus. Ser a grande educadora daquele que veio dos céus. Mas era uma necessidade que ela fez com muita propriedade, com muito amor, com muita ternura, inclusive, né? Esse é o papel da mãe. A mãe tem amor, tem carinho e tem ternura. E assim a Virgem Maria Santíssima cuidou de Jesus, e inclusive esteve com ele ali, aos pés da cruz, sofrendo junto com ele, né? Aquela hora tão difícil do martírio, do suplício na cruz do Calvário. Então ela mereceu este galardão. O seu corpo, então, irmãos, ele, né, não ficou aqui na terra e foi, então, desfeito no ar, e o seu espírito adentrou a região celeste, né, porque foi permitido por Deus, consentido pelo Pai. Ao final da vida terrena dessa santa de Deus, o amado Filho Jesus enviou os seus anjos para levarem-na aos céus, onde desfruta de glória inefável. No tempo presente, ela e a Santa Vó Rosa lutam pela salvação de almas e muito trabalham para manter a fé em Deus e em Jesus nos corações bons e humildes. Guardam e protegem todos aqueles que amam a Jesus, obedecem aos seus preciosos ensinos, seguem com amor e fé a Igreja Apostólica e se esforçam para se manterem fiéis e dedicados ao bem e à justiça divina. Jesus sempre honrou sua mãe, pois através dela, nosso Senhor pôde vir à terra para realizar seu ministério e cumprir os planos de Deus, Pai, e do Divino Espírito Santo.
para a salvação da criatura humana. Assim sendo, é justo que ele, como filho amado, a tenha levado aos céus sem que seu corpo passasse pela morte, a fim de honrá-la com a glória de estar ao seu lado, para reinar com ele para toda a eternidade. Compreendam, prezados irmãos e irmãs, que Jesus subiu aos céus em corpo e espírito, pelo seu imenso poder. Por isso dizemos, ascensão de nosso Senhor. Quanto a Maria Santíssima, seu corpo subiu aos céus levado pelos anjos. Daí a expressão Assunção de Nossa Senhora. Então, há uma diferença entre ascensão e assunção. É a explicação contida aqui no texto. Pedimos a todos os apostólicos que neste dia 15 de agosto comemorem a Assunção de Nossa Senhora, louvando e glorificando a Mãe Maria Santíssima por sua gloriosa chegada aos céus e pelo ministério que realizou na terra, como pessoa escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Sejam todos reconhecidos e agradecidos por tudo quanto ela tem feito por todos nós e por esta igreja. Pedimos também que esta data seja comemorada em todas as nossas congregações, na data mais próxima, com perfeito amor e gratidão pela vitória desta amada e adorada Mãe, Virgem Maria Santíssima. Então esta é a terceira mensagem, falando, da nossa querida Mãe, que é a Mãe de Jesus, mas é também a Mãe de todos nós apostólicos. Uma pessoa que cumpriu uma missão importante, perfeita aqui na terra. Quer dizer, foi a maior mãe de todos os tempos, porque o coração dela foi muito grandioso, de estar preparada para poder enfrentar os dias que viriam pela frente, depois que Jesus nasceu. Então foi uma trajetória, irmãos, que não foi fácil para ela, que acompanhou Jesus nas suas pregações, na realização dos grandes milagres, tantos eventos, tantas passagens interessantes, como aquela da transformação da água em vinho, E, aliás, as pessoas interpretam, às vezes de maneira diferente, mas para nós não. Jesus, ele mostrou para a Santa Avó, eu sempre tratei a minha mãe muito bem, E então quando ela procurou Jesus e falou para ele, então Jesus se prontificou, e aí trouxeram lá as talhas, com água dentro, e Jesus fez com que aquela água se multiplicasse em vinho. Então, irmãos, muito interessante o papel da Virgem Maria Santíssima, ao lado de Jesus, quando também ele atingiu os 12 anos de idade, E, aliás, está registrado, se perdeu no meio da multidão, e aí a Virgem Maria e São José, os pais, se preocupando, voltaram, e ele estava lá no templo, discutindo com os sacerdotes, aqueles homens cultos e inteligentes, que cada pergunta que fazia, Jesus tinha a resposta na ponta da língua. E eles, claro, ficaram de boca aberta. Como pode pessoa com 12 anos ter uma sabedoria tão profunda como esse menino tem? E aí a Virgem Maria, questionou ele, Não, ele falou, eu estava cuidando das coisas de Deus. Ele estava já defendendo a palavra do reino dos céus. E ela, com humildade, São José, aí o conduziu para que fosse para casa novamente, Essas são pequenas passagens, mas de um alcance muito grande, de muito valor, e aí é que a gente vê o papel da mãe, papel da mãe nesse caso, sempre ali se empenhando para cuidar do seu filho, porque estava sobre a sua tutela, os seus cuidados, e ela o fez, e o fez até o último instante, em que ele deu o último suspiro naquela cruz. E é claro que ela chorou, e chorou muito, e chorou amargamente, porque coloquemo-nos no lugar dela.
Não é brincadeira, né, irmãos? Mas ela venceu porque ela cria nas promessas de Deus e nas palavras do anjo. E ela sabia que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia e então, glorioso, iria voltar novamente para os céus. Mas que nasceu do ventre dela, da Virgem Maria. Isso é coisa muito gratificante, né? É uma coisa que nos traz muita ternura, né? Nos traz uma sensação gostosa, né? De saber o que é o papel de uma mãe que concebe um filho, e no caso dela, conceber o Filho de Deus, que já estava com o Pai, né? Desde o princípio da criação. Mas é a palavra da doutrina, o Verbo se fez carne. Jesus nasceu, cresceu, cumpriu a sua missão, e a sua mãe, sempre ao lado dele, e daí o mérito, né, que ela teve, né, é isso que nós podemos compreender da mensagem, e aprendemos ao longo dos anos que a Virgem Maria é uma santa poderosa, e ela então foi levada pelos anjos, e recebeu a coroa de glória, como uma santa de grande poder, recompensada pelo Pai, com uma coroa de glória interessantíssima, bela, né? E, aliás, nós sabemos que o irmão Aldo, uma vez que ele foi aos céus, ele pôde contemplá-la, ver o seu vestido, né? A sua coroa, e ele deu todos os detalhes, as cores inclusive, né? Das vestes de Maria Santíssima. Tão grande é o galardão que ela recebeu nos céus. Então é isso, irmãos. Estamos recordando, né? Nós já sabemos dessas partes da doutrina sobre, né, Jesus, sobre o Santo Hermomaldo, a Virgem Maria Santíssima. Aqui nós estamos fazendo uma recordação, porque é a data em que vai ser comemorada, então, irmãos, o dia da sua Assunção, que ela foi conduzida aos céus pelos anjos para receber o seu glorioso galardão. Amém. Então, para todos, né, mas principalmente também para os irmãos que não estavam presentes ontem, aqui tem um aviso: aquele que desejar comer, né, tem bolo da festa do Dia dos Pais. Então, os irmãos ficam avisados. Depois do amém, podem procurar as nossas irmãs, que o bolo estará à sua disposição. Quero agradecer a presença de todos, ontem e hoje, né? Sua atenção, sua sinceridade, sua boa vontade em acompanhar as nossas reuniões. E tudo isso tem um valor muito grande e faz uma grande diferença. É como eu disse lá no princípio, adentramos ao salão, nós estamos na casa de Deus. E a casa de Deus, então, irmãos, é um lugar que realmente merece respeito, consideração, né? Muito carinho também. Quero agradecer a presença dos obreiros, todos estão trabalhando em favor da obra. Agradecer a equipe que anteriormente, antes das reuniões serem realizadas, vieram aqui, eu não sei quem, né? Mas vieram aqui, fez a limpeza desse templo e todas as nossas instalações e deixou tudo preparadinho para as nossas reuniões. Isso é importante dizer, é um trabalho glorioso e que é uma necessidade. Então, obrigado também aos nossos irmãos e irmãs que vieram preparar o templo para a realização dessas reuniões. Agradecer ao coral, pessoa do nosso irmão regente, seus auxiliares, os músicos, os demais coristas, que inclusive na festa de ontem fizeram as belas apresentações. E hoje também, né, que uma reunião normal, mas que os hinos, eles mexeram com o nosso coração e a nossa alma, principalmente aquele primeiro ali, sublime reverência. Quando o coral estava cantando, muitos não perceberam, mas eu estava emocionado. E isso é normal, acontece comigo, mas porque eu amo o trabalho da igreja ao longo desses anos. Quero muito bem
a todos os corais e adoro, né, quando se canta um hino como este, né, que foi cantado no início, né, a primeira apresentação, falando tão profundamente ao nosso coração, porque falando sobre a pessoa de Deus, quanto que nós devemos a Ele, respeito, temor, sinceridade, bondade, humildade, não é verdade, irmãos? E a Deus, todas as pessoas deveriam se curvar, e nós fomos ensinados aqui a nos curvarmos diante de Deus, que é o nosso Pai Supremo, que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Compreenderam, irmãos? Então eu deixo a todos o meu grande abraço, muito obrigado pela sua presença e que a Santa Avó Rosa nos permita vir outras vezes para estar com os nossos irmãos e irmãs. Amém. Todos em pé e vamos finalizar com uma oração. Oremos. Santa Avó Rosa, querida e Santo Irmão Maldo, nós aqui estamos finalizando mais esta reunião com o nosso coração cheio de alegria, de felicidade e de contentamento, porque podemos assim sentir a presença dos céus, a graça dos santos de Deus a nos ajudar, a nos fortalecer, a nos consolar. Muito obrigado, meu Deus, obrigado Jesus, Virgem Maria, obrigado Santa Avó Rosa, querido Santo Irmão Maldo, obrigado aos santos e anjos dos céus que a gente não vê, mas que vieram para guardar o nosso templo e abençoar as pessoas humildes e contritas. Que todos sejam recompensados pela sua sinceridade, pela sua boa vontade em estar conosco nesse santo caminho. Daí eu pedir a vossa bênção em favor dos nossos irmãos, da sua casa, da sua família, do seu lar, pedir pelas nossas criancinhas, inclusive as recém-nascidas, que nos trazem aquela ternura, aquele afeto de sabermos que no futuro serão pessoas de bem na obra dessa Santa Igreja, e as mães e os pais tenham o maior prazer e a maior felicidade em conduzi-los, ensiná-los no caminho do bem, da justiça e da verdade. Abençoa as nossas mães, confortando o seu coração, os nossos irmãos como pais também, porque é uma sociedade, o casamento é uma sociedade. Então ajuda a todos, lhes concedendo paz, saúde, muita sabedoria e muita luz. Abençoa também a saúde dos nossos irmãos. Os dias não são fáceis. Nós estamos vendo, nós estamos contemplando, Santa Avó, querido e Santo Irmão Maldo. Por isso eu peço a vossa bênção. Tenham misericórdia, compaixão daqueles que estejam passando por pedaços tão difíceis nesta vida. Fortaleça-os, renove a sua fé e, se for possível fazer um milagre, que esse milagre seja realizado. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Maldo, nós temos aqui esta caixinha de oração, são alguns pedidos. Tenham piedade também das pessoas que sofrem, passam por dificuldades, porque o mundo está muito complicado e difícil. Leve a vossa bênção, a vossa paz, o alento dos céus, para tantos quantos agora estão clamando com fé, em favor de um parente seu, que ficou na sua casa, que está internado, que está enfermo ou passando por tratamento. Que a virtude do Espírito de Deus seja derramada sobre todos e que todos os nossos irmãos tenham um final de domingo repleto de paz, de luz, de união e de muita harmonia. Tenham, portanto, um Dia dos Pais transbordante de alegria, de júbilo e de felicidade. Amém. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser.